Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Em todos os aspectos da vida, novas ideias e novos valores estão tomando conta da França. Até mesmo Luís XVI apoia a Revolução Americana. Essas foram as pessoas que acenderam o pavio, os educados, os que estão bem de vida. E estas foram as pessoas que explodiram. A morte do velho regime, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A Revolução Americana, sobre a qual falei na última vez, merece nossa atenção não somente por seu próprio mérito, mas também porque foi a primeira de uma longa série de revoluções, as quais iriam marcar os anos de 1776 em diante. Uma série que ainda não acabou. E a Revolução era duplamente significativa, porque os homens e mulheres que a fizeram e os que se envolveram nela conseguiram resolver seu problema central de um modo que a torna bastante diferente das outras revoluções que vimos desde então. A revolução é como uma bola de neve num penhasco. Não é fácil fazê-la começar a rolar, mas, uma vez que esteja a caminho, é difícil fazê-la parar de rolar e crescer, até que se transforme numa avalanche. E o problema na América era impedir que a revolução pela independência virasse uma bola de neve, transformando-se numa revolução popular e democrática. A Declaração da Independência e os artigos da Confederação marcaram o triunfo do ponto de vista democrático que favorecia a soberania popular e governo limitado. Os documentos federalistas e a Constituição, por outro lado, marcaram uma espécie de contra-revolução daqueles que desconfiavam do povo e que acreditavam num governo forte. Para os federalistas, como Alexander Hamilton, a democracia era quase anarquia. E o modo de impedir que o poder escorregasse para as mãos de uma multidão analfabeta era tendo o governo com as melhores pessoas da terra. Pessoas como o próprio Hamilton, em quem se poderia confiar para usar o poder de um modo moderado e responsável. Na Convenção Constitucional de Filadélfia, projetou-se uma Constituição que era suficientemente democrática para ser adotada, mas não democrática o suficiente para ameaçar o poder e a posição de controle das classes superiores e ricas. E isso é tão especial e incomum em relação à Revolução Americana que ela logo deixou de ser uma revolução. A bola de neve foi detida antes de tornar-se uma avalanche. Mesmo os líderes democráticos podiam dar-se ao luxo de terem ideias muito revolucionárias, muito radicais, enquanto viviam e agiam de modo mais conservador. Era possível declarar que a vida, a liberdade e a busca da felicidade eram direitos inalienáveis de todos os homens e oferecer proteção legal para a escravidão. Era possível dizer que os governos derivavam seus poderes justos do consentimento dos governados e aceitar a Constituição que não oferecia representação direta. Então a Revolução Americana era ambivalente, tanto conservadora como revolucionária.
Podia continuar conservadora, porque, em termos relativos, o conservadorismo dos colonizadores americanos era radical, comparado aos padrões gerais dos europeus da época. Convenientemente, os mais profundos reacionários da América eram os legalistas, que defendiam um rei e um império e que poderiam ter forçado uma radicalização mais profunda por sua intransigência. Os legalistas partiram ou foram forçados a partir para o Canadá, e os que ficaram puderam continuar relativamente conservadores, simplesmente porque as colônias jamais conheceram a opressão e porque, em relação às instituições humanas, a América sempre foi livre. Exceto, é claro, pela escravidão. Por outro lado, a Revolução Americana foi revolucionária, porque os colonos assumiram os riscos da rebelião e porque enfrentavam os americanos que queriam uma sociedade como a sociedade aristocrática da Inglaterra e do resto da Europa. Mas, principalmente, a Revolução foi revolucionária porque mostrou como certas doutrinas abstratas, como a dos direitos dos homens e da soberania do povo, poderiam ser, como John Adams colocou, reduzidas à prática por assembleias de cavalheiros de bom nível mental, exercendo o poder constituinte em nome do povo. Os efeitos disso tudo na Europa foram muito importantes. A Revolução inspirou o senso de uma nova era. Ela acrescentou substância nova ao conceito de progresso, dando toda uma nova dimensão às ideias de liberdade e igualdade que o iluminismo difundiu no exterior. Fez com que as pessoas adquirissem o hábito de pensar mais concretamente sobre questões políticas, tornou-as mais prontamente críticas de seus próprios governos e seu próprio sistema, destronou a Inglaterra como inspiração dos pensadores iluministas e colocou a América como modelo de um mundo melhor. Trouxe constituições escritas, declarações de direitos, convenções constituintes dentro do reino do possível. Acima de tudo, talvez, a América fez a Europa parecer insatisfatória para muitas pessoas das classes média e baixa e para aqueles membros das classes superiores que se solidarizavam com elas. Fez muitos europeus sentirem pena de si mesmos e induziu uma espécie de fuga espiritual do velho regime e dos valores que ele representava. Mas tudo isso estava acontecendo na Europa, não na América. Assim sendo, a Revolução Americana, em seus aspectos doutrinais, abriu as possibilidades de mudanças políticas. Possibilidades muito mais amplas que aquelas necessárias, na prática, na América de 1776, mas não na Europa. Então, o exemplo formal da Revolução que poderia ter sido dado na Filadélfia, o exemplo efetivo seria dado em Paris. Foi 1789, com a tomada da Bastilha, e não 1776, que pôs fogo na Europa. É a Revolução Francesa, não a americana, e coloca a questão do preço da Revolução e que nos dá a certeza que o preço sempre será alto. E nos deixa pensando, quando tudo foi feito e dito, se esse alto preço vale realmente pelas mudanças e vantagens que podemos esperar da Revolução. Considerando a Revolução Francesa, a primeira coisa que temos a lembrar era como a própria ideia de revolução se tornara popular na Europa no último quarto do século XVIII. Havia padres de vilarejos que guardam a enciclopédia e as obras dos filósofos em suas prateleiras. Havia trabalhadores e camponeses lendo panfletos sobre as novas ideias, ou os panfletos sendo lidos para eles, isso se não soubessem ler. Havia a popularidade tremenda de um homem como Lafayette, que voltou da guerra americana para tornar-se um herói em casa.
e Benjamin Franklin, que se torna uma espécie de santo do iluminismo. E claro, havia os filósofos. Nenhum deles, na realidade, defendia uma revolução violenta, mas seus escritos difundiam ideias revolucionárias. Junto com os livros e panfletos que estavam refazendo a mente europeia, especialmente a francesa, havia propaganda para mudanças radicais nos salões de moda de Paris, em cafés e em sociedades de todos os tipos, que eram encontradas em grande número nesta época. Sociedades de agricultura, associações filantrópicas, academias provinciais, sociedades de correspondência e salas de leitura, onde as pessoas podiam não somente ler, mas conversar. As lojas maçônicas, especialmente, eram favoráveis a infiltrações filosóficas, porque tinham os mesmos ideais dos filósofos: igualdade civil, tolerância religiosa, a liberação da personalidade humana de todas as instituições que a mantinham imatura. As lojas não incluíam apenas burgueses, mas padres e nobres e até os irmãos de Luís XVI. Também havia o teatro. Um teatrólogo como Beaumarchais, cuja patrocinadora era a rainha Maria Antonieta, ocupava-se escrevendo comédias subversivas, caso do casamento de Fígaro, que levantou dúvidas sobre o valor do nascimento nobre. Maria Antonieta até trabalhava em suas peças por diversão, enquanto o rei usava Beaumarchais para suprir de armas os rebeldes americanos. Nas mãos de outro maçom, Wolfgang Amadeus Mozart, Fígaro tornou-se o herói de uma ópera imensamente popular, e as ideias maçônicas ofereceram o núcleo de uma ópera ainda maior, a Flauta Mágica. As virtudes da humanidade também foram afirmadas por um novo interesse nas virtudes necessárias do cidadão. E isso era compatível com o renascimento dos modelos clássicos de boa cidadania na Grécia e especialmente em Roma. Lembram do patriota de Rhode Island que queria despertar tudo o que era romano em Providence? Muito da retórica da Revolução do século XVIII referia-se aos heróis resolutos e implacáveis da República Romana, que sacrificaram a si mesmos e a todos os outros pelos interesses do Estado e da sociedade. Uma parte mais eficaz da propaganda dentro desta linha foi produzida pelos pintores. E o mais representativo destes foi provavelmente Jacques-Louis David, o vanguardista da Revolução na Arte. Em 1784, um ano depois que a Paz de Paris havia encerrado a Revolução Americana, David pintou uma cena chamada de O Juramento dos Horácios, que foi originalmente inspirada por uma tragédia de Corneille. A história dos 3 irmãos Horácios que saem para lutar por Roma, jurando a seu pai que iriam vencer ou morrer. As cenas históricas de David eram invariavelmente manifestos pelo estoicismo, coragem e espírito cívico. Eram vistos como uma acusação aos modos aristocráticos estéreis e uma propaganda para uma volta às morais rígidas e patrióticas da Roma republicana. Assim, David tornou-se um herói da cultura e em 1789 pintou outra cena clássica. Brutus, o cônsul romano, recebendo o corpo de seu filho, que ele condenara à morte por traição. Não era só a elevação moral. A implicação política era o cenário e as vestes que faziam uma declaração forte a favor das virtudes simples para uma arquitetura sóbria, sem curvas, nem arabescos, por roupas e móveis que eram reservados e simples e por implicação virtuosos. E isso teve um tremendo impacto na moda. A virtude não é fácil de ser obtida, mas vestir-se num estilo virtuoso era. Então,
os homens deixaram seus cabelos curtos, no estilo romano à la Brutus. E as mulheres adotaram os vestidos e penteados das irmãs de Brutus. E, eventualmente, as que eram atualizadas adotaram os vestidos muito suaves que as sabinas usavam quando os romanos as sequestraram, com linhas retas e praticamente sem roupa de baixo. E os seios expostos, sem lugar para guardar um lenço ou uma chave, o que por sua vez introduziu uma outra novidade, a ridicule ou reticule, que foram as ancestrais das bolsas. Então, em todos os aspectos da vida, valores novos estavam tomando posse. Na verdade, em 1780, esses novos valores e ideias estavam por lá há tanto tempo que não pareciam muito novas, nem muito revolucionárias. As pessoas começavam a aceitá-las como naturais, e mesmo contra quem elas eram dirigidas, os aristocratas começavam a aceitá-las como originais. Mas eles estavam brincando com fogo. Luís XVI, por exemplo, apoiou os rebeldes americanos e ajudou-os a vencer a Revolução. Nobres franceses, como o Marquês de Lafayette, lutaram no exército americano e tornaram-se heróis na França porque lutaram por uma causa que todo o mecanismo do Estado francês estava preparado para esmagar em seu próprio país. Ao mesmo tempo, a monarquia estava enfraquecendo, porque suas finanças foram solapadas pelo custo da guerra do outro lado do Atlântico. A Revolução Americana custou à França o equivalente à renda de 4 anos. A maior parte do dinheiro foi levantado por empréstimo, e mais da metade do orçamento de cada ano ia para o pagamento dos juros da dívida. Muitas outras coisas estavam dando errado. O tempo estava ruim, as plantações estavam ruins, o preço do pão subia cada vez mais. Os salários ficaram estagnados, os preços subiram, bem como os impostos que o governo, desesperado, tentando controlar seu saldo, procurava arrancar do contribuinte. Como muitos franceses não eram contribuintes, já que nobres, clérigos e oficiais da coroa não tinham que pagar nada, o peso caía sobre o povo incapaz de pagá-lo. Este último fator foi muito importante, porque a massa de pessoas não seria agitada por teorias se não estivesse sofrendo na prática e sofrendo terrivelmente, ainda que os problemas econômicos da França não fossem insuperáveis. Esses problemas poderiam ter sido resolvidos, ao menos em parte, por um governo que se conhecesse melhor. O déficit poderia ter sido superado. O déficit poderia ter sido resolvido. A dívida nacional poderia ser paga, mas para isso teriam que acabar com os privilégios, especialmente do clero e da nobreza. Fazer com que eles pagassem impostos. Cortar as pensões que estavam secando o tesouro. Uma só família de favoritos reais, os Polignacs, recebiam pensões equivalentes a 1,5% da renda anual da coroa para não fazerem nada de modo muito gracioso. Se você pudesse acabar com as pensões e isenções de impostos, possivelmente poderia colocar as finanças do país em equilíbrio. Mas está claro que nada disso foi feito. Aqui estava a repetição, de muitos modos, da situação nas colônias americanas. O governo francês, como o britânico, tentou apertar as coisas pelo bem da eficiência e para rendas maiores, e isso causou a oposição de certos grupos privilegiados, nobres, membros do clero, cavalheiros, advogados e intelectuais. Apesar de haver um horizonte de descontentamento, ele não tinha que explodir, a menos que os pavios fossem acesos e as pessoas que os acendessem fossem, como na América, a elite, os educados, que brandiam lemas como liberdade e lei natural, e representação a fim de defender os privilégios dos outros. A mesma coisa acontecia em outras partes da Europa. Em 1786, houve uma revolução na Holanda que teve que ser sufocada por tropas prussianas.
Em 1788, houve uma revolução na Bélgica. Havia insatisfação por todo o Império Habsburgo e os atos de rebelião eram direcionados contra os governos que tentavam perturbar velhas tradições, velhas instituições, atacar privilégios, introduzir mais reformas nacionais e administrações mais eficientes. Isso foi o que aconteceu na França. O governo francês, com um ministro de finanças razoavelmente hábil, Charles de Calonne, tentou racionalizar a administração do país. Tentou entrar na era moderna, abolindo os sobreviventes anacrônicos do sistema feudal. Mas, paradoxalmente, o governo tentava fazer isso revivendo uma velha instituição feudal, os Estados Gerais. Uma assembleia representativa que tinha se encontrado apenas uma vez desde 1500 e nunca mais desde 1614. O governo queria fazer o papel do terceiro Estado, os comuns, contra as ordens privilegiadas. Mas o engodo falhou e o terceiro Estado tomou posse, alegando com toda razão que ele realmente representava a nação. Declarou a si mesmo Assembleia Nacional. E depois de muita conversa, muitas das quais tolas, os representantes da nobreza e do clero uniram-se a eles. Junho de 1789 foi o começo da Revolução Constitucional. Depois, no dia 4 de agosto, numa grande explosão de entusiasmo, a Assembleia aboliu a ordem feudal. A reunião foi inaugurada com um visconde propondo a abolição de todos os privilégios econômicos, o fim do trabalho forçado, o fim da isenção dos impostos. Um duque o apoiou com veemência e as propostas foram votadas com entusiasmo. E depois disso, todos os privilégios particulares foram sacrificados no altar da terra pátria. Os direitos de caça seguiram o mesmo caminho. Grupos profissionais e corporações foram suprimidos. O clero abriu mão de suas ligações. Os magistrados que compraram seus postos abriram mão deles. O desmantelamento da velha ordem continuou até as 2 da manhã. É interessante comparar a visão de Davi do momento crucial, quando o terceiro Estado jura nunca se separar até que a França tivesse uma Constituição escrita como a dos americanos. Comparar isso com a pintura do Juramento dos Horácios, pois os gestos são exatamente os mesmos. Isso demonstra que ou a vida imita a arte, ou os artistas imitam a si mesmos. De qualquer modo, quando a reunião terminou, a unidade administrativa e política da França havia sido alcançada, algo que a monarquia absolutista sempre tentou e jamais conseguiu fazer. E o velho regime estava morto. Sob seu túmulo 3 semanas depois, a Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem, cheia de ecos da América e alguns ecos mais distantes, de Locke e Rousseau. Pode parecer que, no fim de agosto de 1789, a Revolução Francesa tinha sido feita e que, quanto ao público de Londres, Paris e Filadélfia, tudo estava acabado, menos a animação. Infelizmente, como sabem, não estava acabado, porque como o rei tinha jogado o terceiro Estado contra os nobres e o terceiro Estado tinha tirado o melhor disto, para conseguir o que queria, o terceiro Estado criou seu próprio monstro, que era o povo, a multidão de Paris. Em 14 de julho, a multidão francesa invadiu a Bastilha, derrubou-a, libertou os prisioneiros e massacrou os soldados e oficiais que estavam lá dentro. Não importava que a velha prisão estivesse praticamente vazia, porque sua queda manteve os reformistas no poder na Assembleia Nacional e golpeou as sobrevivências opressivas da ordem feudal. E depois, quando a multidão se rebelava na França urbana, as multidões de camponeses saíram embatidas na França rural contra os restos opressivos do sistema feudal.
Esse é o fato de origem da Declaração dos Direitos dos Homens. Depois, em outubro de 1789, uma multidão parisiense liderada e controlada por mulheres do mercado marchou para Versalhes. Elas massacraram um guarda do rei, levaram a família real de volta a Paris. O padeiro, a mulher do padeiro e o filho do padeiro, é como os chamavam. Elas trouxeram a família real para fora de seu refúgio salvo e esplêndido para a capital da democracia. Então a revolução saíra do controle. Nem a própria Assembleia Nacional conseguiria controlá-la. E a bola de neve estava para tornar-se uma avalanche, como veremos em nosso próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.